Olá, aqui é Sheila Pereira, nutricionista e Master Coach de emagrecimento. Abrindo um parênteses na nossa série sobre saúde feminina, hoje, embora seja um assunto já bastante complicado, que traz preocupação e que seja 100% na mídia e nas redes sociais, né, o tema, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o coronavírus. Aqui a ideia não é tratar sobre as regras de higiene e isolamento, mas sim falar um pouco de nutrição. Algumas pessoas têm bastante dúvidas quanto a isso. É óbvio que a gente deve seguir as regras, sim, máximo de higiene, máximo de isolamento possível, se você puder. Mas vamos falar um pouquinho, se estamos em isolamento, como vamos nos alimentar? Essa é a questão do nosso programa de hoje. Então, o primeiro ponto a se saber, o que é imunidade? A imunidade, para mim, depende de 4 fatores importantes. Primeiro, alimentação. Você tem que se alimentar de maneira correta, comendo frutas, verduras, legumes. Sono, uma boa qualidade de sono é muito importante para manter a nossa imunidade elevada. Outra questão é exercício físico. Aí você vai comentar, mas eu estou em isolamento, estou em casa, como eu faço? Isso não é impeditivo. Existem vários exercícios que a gente pode realizar em casa, né? Você pode utilizar apps, né? Aplicativos free, gratuitos, que oferecem uma série de exercícios bem bacanas que você pode manter durante esse isolamento. Existem vídeos no YouTube que te auxiliam. E aquelas atividades básicas, se tem esteira em casa, faz uma esteira, se tem uma corda, pula a corda, pode fazer um polichinelo, claro, de acordo com a sua capacidade física para isso, né? Mas é importante sim manter alguma atividade, porque nesse isolamento a gente fica muito sedentário. E o último ponto, e não menos importante, hidratação. Precisamos, né, aumentar o consumo de água. Se 2 litros, né, era o indicado para a gente combater esse vírus ou evitar, né, o acesso a esse vírus, muita água. Uma dica bem legal é que você tome água a cada 15 minutos, um copo de água ou meio copo de água que seja. Digamos que você tenha contato com alguém, né, que esteja contaminado pelo coronavírus, o que acontece? Essa pessoa de repente fala com você, emite partículas, né, da saliva dela, você também absorve essas partículas através da sua saliva. Então, se você tomar água a cada 15 minutos, você, né, engole, entre aspas, esse vírus, né? E ele é neutralizado pelo suco gástrico, que é ácido. Então, uma dica super importante aí. Se a gente for elencar os principais alimentos, né, para aumentar a nossa imunidade, eu colocaria o seguinte: vegetais folhosos são muito importantes. As bebidas fermentadas, né, como os iogurtes fermentados e o kefir, eles têm probióticos que aumentam a nossa imunidade. Frutas e verduras, como eu já comentei anteriormente, e eu gosto particularmente das frutas oleaginosas, que elas são ricas em antioxidantes, como castanhas, nozes, avelãs. Consumam no mínimo 3 ao dia. Esses nutrientes são importantíssimos. Outra questão que a gente não pode deixar de lado: quando falamos de isolamento, do que comer em casa, a gente precisa, antes de qualquer coisa, pensar nas compras. Não é hora de fazer estoque exagerado de comida. Primeiro, precisamos pensar na questão economia. Se nós comprarmos tudo, ou quase tudo que tem no mercado, estocar com exagero a nossa casa, o preço dos alimentos vai subir, né? E a gente vai prejudicar outras pessoas que talvez tenham dificuldade financeira e tenham acesso a esses alimentos. Outro ponto: prazo de validade, ele termina. Então a gente precisa avaliar isso. Vale a pena colocar tantos alimentos na minha casa? Frutas e verduras têm prazo de validade, então não adianta eu estocar em grande quantidade, né? Então isso é bem importante a gente pensar nisso. Compra consciente. E quando eu falo de compra consciente, eu falo pra gente pensar aquilo que é realmente necessário. Chegue na frente da sua despensa, da sua geladeira, faça uma lista do que realmente é necessário para um prazo de uma semana, 15 dias. Depois se pensa no que fazer, né? Mas não exagere em compras excessivas, né? Compre frutas e verduras somente o necessário. Opte por aquelas frutas que duram mais, têm uma durabilidade maior. E você pode fazer o seguinte: você compra, tem que higienizar assim que chegar em casa. Higienize tudo, limpe tudo e seque frutas, verduras, legumes e mantenha na geladeira. Isso faz com que ela dure que eles durem por pelo menos 5 dias. Isso é bem bacana. Não dá pra fazer isso com a banana e abacate porque eles acabam escurecendo, mas fica aí a dica. Outra ideia: esses legumes que vieram, vocês podem fazer um refogado, podem cozinhar e fazer um processo que a gente chama de branqueamento.
Você coloca o alimento após o cozimento, imediatamente após o cozimento, em uma bacia de gelo, né? Você estanca o cozimento desse alimento e você evita uma perda maior de nutrientes. E aí depois dessa exposição ao gelo, você coloca em potinhos adequados e congela. Quando você for descongelar, a aparência desse alimento é como se tivesse sido feita agora. Então vale a pena fazer esse processo. Outra dica também é estocar, né, numa quantidade suficiente, mas não exagero, ovos. Por questão de economia, o ovo é um alimento muito mais barato do que a carne e ele dura 30 dias na geladeira. Então fica a dica de você comprar algumas bandejas e estocar na sua geladeira. Bom, e a questão de aproveitamento? Sobrou comida? Reaproveita, né? Sobrou uma carne, pica, faz um carreteiro, aproveitem. Não é hora de desperdiçar comida. Estamos passando por uma fase muito crítica e a comida é muito importante e realmente ela está muito cara. Então, não desperdice alimento. Tudo que você puder aproveitar, reaproveite. Ou sobras, mantenham congeladas. E para finalizar essa reportagem, eu gostaria de falar de algo bem polêmico. As pessoas, né, não sabem se devem consumir vitamina C ou não, que é um dos nutrientes mais comentados no momento. A questão é o seguinte, se você consome 3 frutas cítricas ao dia, você já consome a quantidade indicada de vitamina C para um dia. Fica registrado aqui que vitamina C o corpo não guarda, eu preciso consumir diariamente. Então não adianta comer na segunda uma quantidade exagerada de frutas e achar que até o domingo eu tenho quantidade de vitamina C no organismo. Não, o consumo precisa ser diário. Agora, se na sua casa vocês não têm o hábito de comer frutas e verduras, daqui a pouco vale assim numa quantidade pequena, sem exagero, não ultrapassando a dosagem máxima recomendada ao dia, que você faça uso de vitamina C. Mas para isso, né, é legal você conversar com seu médico ou nutricionista para avaliar. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que apliquem essas dicas. E de coração eu desejo que tudo isso passe logo, né? E desejo saúde a todo mundo. E, por favor, sigam as recomendações do Ministério da Saúde. Um grande abraço. Casa de Carnes Costelão, onde você encontra suas carnes para o dia a dia. Frango, suína, bovina, linguiças e muito mais para o seu churrasco, com a família e os amigos. Casa de Carnes Costelão, na Avenida Lupicínio Rodrigues 299, Loja 2. Telefone 3402-2009, na Coab, em Guaíba.